E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico e a gente vai continuar aqui a cobertura de toda essa treta entre Alexandre de Moraes, Elon Musk e todas as polêmicas envolvendo os arquivos do Twitter que aparentemente hoje ganharam um dos seus principais capítulos. Olha só isso, foi lançado às 8 horas. Agora são 10 para as 10, estão quase 2 horas que acabou de sair. O Comitê do Congresso Americano compartilhando censura forçada do governo brasileiro no X. E aí compartilhou esses documentos. E o melhor de tudo é que nesse meio tempo o Eli Vieira já conseguiu fazer um resumo. O que tem nesses documentos? O que a gente pode ver aqui? Para quem não lembra, o Eli Vieira é uma das pessoas por trás do Twitter Files, né? Junto com o David Agape e com o Schellenberger. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente então, porque como a notícia é muito quente e claramente isso aqui é muito relevante, eu vou simplesmente fazer a leitura aqui com vocês, até para poder lançar o mais rápido possível, para deixar as pessoas mais atualizadas. Afinal de contas, não é todo mundo que tem Twitter, né, para poder acompanhar. Então eu tenho certeza que essa publicação do Eli vai alcançar muitas pessoas, mas faço questão de levar para ainda mais aqui no canal. Então vamos ver. Notícia quente. Comitê do Congresso Americano confirma que o governo brasileiro forçou o X, Twitter, a censurar. Há um apêndice com 86 documentos. Parecem ser as ordens judiciais que Elon Musk prometeu tornar públicas. O comitê diz que mostrou, no caso americano, que a censura do governo, que começa com o propósito declarado de combater a alegada desinformação, inevitavelmente se transmuta para o silenciamento de oponentes políticos e opiniões desfavorecidas por aqueles que estão no poder. E note que aqui está entre aspas, né? Então parece que é exatamente o que consta no documento. Estão oficializando algo que a gente já sabe, já vem dizendo há muito tempo. Que esse papinho de desinformação e fake news é só uma desculpa para perseguir e censurar opositores políticos. O comitê se diz muito preocupado com a situação do governo Biden por ter feito pressão pela censura, mas que os problemas domésticos deles empalidecem frente a como alguns governantes estrangeiros, incluindo Canadá, França e Brasil, buscam censurar a expressão online. A esquerda, no mundo todo, trabalhando para calar as vozes dissonantes, né? As vozes dissidentes, os opositores, os adversários ideológicos. Novamente, nenhuma surpresa. Mas é sempre interessante ver como isso está escalando e como o Brasil está cada vez mais sendo visto lá fora como um péssimo exemplo. Então os americanos já estavam achando que a situação deles estava caótica com o Biden, só que eles olham para o Brasil e percebem que eles estão passando lá é fichinha, no Brasil está muito pior. É a página 3 que o comitê chega aos finalmente sobre o Brasil. Então abre aspas. Em 2019, a Suprema Corte do Brasil deu a si mesma novos poderes para agir como investigadora, acusadora e juíza. Coisas que aqui dentro a gente já também vem reclamando e alertando há muito tempo. E agora até mesmo o Congresso americano está dando coro para isso. Então, a Suprema Corte age como investigadora, acusadora e juíza tudo ao mesmo tempo em alguns casos. A citação é do New York Times, matéria que inclusive já apareceu em um desses nossos vídeos aqui cobrindo todo o escândalo dos Twitter Files. E em vez de depender de um promotor ou de um oficial de polícia para abrir um inquérito, o presidente da Suprema Corte do Brasil, José Antônio Dias Toffoli, emitiu uma ordem dando à própria Suprema Corte a autoridade de abrir um inquérito. Ministros aposentados do STF criticaram abertamente a medida por não ter precedente e por violar a Constituição brasileira. O comitê também reconta que Alexandre de Moraes recebeu de Toffoli a incumbência de chefiar o inquérito ilegal. Abre aspas. Moraes já foi descrito como um animal político com esperanças de ser presidente do Brasil um dia. Moraes também serviu como presidente do TSE desde agosto de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral é a mais alta corte do Brasil que administra os processos eleitorais do país e é com frequência a corte que emite ordens obrigando a censura de suposta desinformação sobre as eleições. Com esse poder novo e extraordinário do inquérito das fake news, Alexandre de Moraes atacou críticos da direita e da esquerda com impunidade. Sim, da esquerda eu sei que teve o caso do PCO, porque o PCO é praticamente o único grupo da esquerda que defende liberdade de expressão, no Brasil pelo menos. Não lembro se teve mais alguém importante. Há relatos de que Moraes mandou as plataformas de mídias sociais removerem posts e contas, mesmo quando muito do conteúdo não violou as regras da empresa, e muitas vezes sem dar motivo. Isso é basicamente tudo que a gente vem vendo nos últimos dias, né? Outro exemplo, ele mandou que agentes federais fizessem busca e apreensão contra 8 empresários em julho de 2019, além de congelar suas contas bancárias e suspender suas contas nas redes sociais. Aqui já estamos indo para além do Twitter, porque isso aqui foi aquela parada do WhatsApp, né?
Antes, Moraes tinha ordenado busca e apreensão da Polícia Federal em 10 endereços ligados a usuários das redes sociais que tinham criticado a corte. E são vários textos do New York Times, mas textos de pessoas diferentes. Em seguida, o comitê trata do caso de censura a Cruzoé em 2019 e dá uma citação exasperada do Marco Aurélio Mello a respeito. O comitê diz que foi para entender as ameaças apresentadas por governos anti-liberdade de expressão no exterior, que ele emitiu uma intimação para que o X produzisse documentos e registros relacionados aos esforços recentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal para obrigar o X a censurar contas de rede social no país. E aqui começam as informações novas, como eu já falei, né, até então, são coisas que a gente já comentou, mas beleza, a gente sabe que agora está sendo discutido lá no Congresso americano também. Os documentos e registros obtidos por intimação revelam que desde 2022 ou antes, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, no qual Moraes serve como ministro, e o Tribunal Superior Eleitoral no Brasil, presidido por Moraes, ordenaram a X-Corp que suspendesse ou removesse quase 150 contas na popular plataforma de rede social. Essas exigências de censura tinham como alvo específico os críticos do governo brasileiro, membros conservadores do Legislativo Federal, jornalistas, membros do Judiciário e até um cantor gospel e uma estação de rádio popular. Em outras palavras, qualquer pessoa com espaço para criticar o governo esquerdista no poder. Caramba, bem pontual, enfático, direcionado. Tá aqui, escancarado para todo mundo ver. O STF e o TSE praticaram perseguição política, interferiram diretamente nas eleições. Não tem como continuar fechando os olhos para isso, negando isso. Todo mundo que tentava criticar o governo esquerdista era perseguido, era censurado. Em nome da democracia, né? A corte brasileira, especificamente Moraes, justificou a censura dizendo que era necessário. É sempre essa a desculpa deles. É sempre isso. Não, mas veja bem, é porque olha também quem que a gente tá perseguindo e censurando, né? Eles merecem. Então o Xandão só falou, era necessário, apropriado e urgente conter a possível disseminação de discurso de ódio, que não é crime, tá? É só um jargão que eles usam pra falar, não, isso que você tá falando, a gente tá determinando que é discurso de ódio e por isso temos o direito de te perseguir, de te calar, de te censurar e passar por cima da lei, passar por cima do devido processo legal e tá tudo certo. Porque eles mesmos decidiram que é necessário, apropriado e urgente. Pelo amor de Deus, cara, sério, é rir pra não chorar, né? Então eles estavam tentando combater o discurso de ódio, a subversão da ordem e a incitação à quebra da normalidade institucional e democrática pelo bloqueio de contas em redes sociais. Cara, sério, não dá pra ler isso aqui sem ficar maluco. Porque é só um monte de palavra bonitinha pra falar censura. A gente tá censurando porque, sim, o outro lado é do mal, a gente tá tentando combater o mal aqui, nós somos do bem, por isso vamos calar vocês com toda a autoridade do mundo. Porque é o bem contra o mal e o bem pode calar o mal e é isso aí. É isso, só que com esse linguajar idiota. Mais notoriamente, o TSE censurou o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, um dos principais críticos de Moraes, nas semanas após as eleições presidenciais de 2022. De acordo com uma ordem de 22 de novembro de 2023, obtida pelo Subcomitê Seleto do Congresso americano, o tribunal considerou o Bolsonaro culpado de praticar propaganda irregular no X por mensagens que são ou inverdades ou fora de contexto. Mais uma prova de que é pura perseguição política, porque a gente vê dia sim e dia também o Lula fazendo as mesmas coisas, vários políticos de direita fazendo, de esquerda, na verdade, tipo Janones e tal, fazendo as mesmas coisas, inventando um monte de mentiras, tentando utilizar factoides e fake news pra atacar o outro lado, mas nada acontece. Outro exemplo, em uma ordem de 3 de junho de 2023, obtida pelo Subcomitê Seleto, Moraes ordenou censura contra Bruno Ayubi, mais conhecido como Monark, né? Um youtuber e podcaster do Rumble que usa o apelido Monark e foi chamado de Joe Rogan do Brasil, por sua popularidade. Na ordem, o Xandão notou que, apesar da sua ordem anterior para remover o Monark de toda a grande rede social, o Monark havia criado novas contas e canais. Aí o Xandão estava particularmente irritado que o Monark supostamente disseminou notícias fraudulentas sobre as ações dessa Suprema Corte e do TSE, e em específico o Xandão discordou das declarações do Monark sobre ele próprio, sobre o Xandão. Vemos o TSE censurando as pessoas, vemos o Alexandre de Moraes prendendo as pessoas. Em outras palavras, o Xandão ordenou a censura de um cidadão brasileiro por criticar o Xandão por censurar brasileiros. Não tem como fazer uma descrição mais perfeita de um ditador do que essa. Ele não é um ditador,
ditador. Por isso, ele está censurando, perseguindo e calando as pessoas que chamam ele de ditador. É lógico que o Congresso americano vai ver tudo isso e vai pensar, meu Deus do céu, não é uma democracia. O Comitê dos Congressistas Americanos, então, dá uma amostra de mais de 300 contas que o governo brasileiro está tentando, no momento, forçar o X e outras empresas de mídia social a censurar. Entre políticos, o Bolsonaro, os senadores Marcos Duval e Alan Rick, deputadas Carla Zambelli, Marcel Van Hatten, os ex-candidatos a deputado Cristiane Brasil e Ed Raposo. Entre jornalistas e comentaristas tem o Fiuza, o Paulo Figueiredo, o Constantino. Alguns desses, inclusive, pelo menos no Brasil, já estão com as contas bloqueadas, né? Elisa Robson, Flávio Gordon. 3 desses nomes são colunistas na Gazeta do Povo, jornal abertamente conservador com 105 anos de idade. E também alguns membros do judiciário, né? A Ludmila Grillo e o Marcelo Rocha. Cara, sério, eu acho que nem a direita seria canalha ao ponto de achar que não existe ninguém lá no meio que propaga fake news, informação, discurso de ódio. Ninguém, nenhum único. Porque, né, eles não são nada perseguidos. Mas aí você vê, quem é que o nosso Supremo tá tentando censurar? É só a galera direita, a galera bolsonarista, críticos ao governo atual. Mas é em nome da democracia. Não é em nome da censura, não é em nome da ditadura, não é pra blindar o regime que tá aí imposto. O comitê, então, revisita os casos de censura do governo Biden, que queria até censurar livros na Amazon, a versão moderna de queimar livros. Então ele queria censurar os livros que estimulassem hesitação vacinal. Diz o comitê, o Congresso deve levar a sério os alertas que vêm do Brasil e outros países que buscam suprimir a expressão online. Nunca devemos pensar que não pode acontecer aqui. Isso é uma parada que eu já enfatizei algumas vezes ao longo dessa série de vídeos, né? Por que eles estão tão preocupados com o que está acontecendo no Brasil? É porque não está tão distante do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E como a gente viu no começo, se eles já estão preocupados com o que está acontecendo lá, imagina sequer considerar a possibilidade de chegar no ponto que a gente chegou aqui no Brasil. Então, eles estão fazendo certo. Eles estão observando como que a esquerda está agindo nos outros países para se antecipar, para perceber, mano, a gente não pode deixar que as coisas escalem nesse nível. E eles estão vendo o Brasil como um caso terrível de fracasso da liberdade de expressão, da democracia, porque a gente basicamente já virou mais uma dessas ditadurazinhas aqui da América Latina. Uma das que finge que é uma democracia, enquanto o Estado está utilizando todo o seu poder para fazer perseguição política e calar os adversários, trabalhando para manter o líder supremo lá no poder, ainda que de forma artificial, né? Não é diferente de outras ditaduras que também têm as suas eleições, mas que sempre que tem alguém ali com chance de vencer, eles vão lá, perseguem, prendem, calam, censuram. E aí ainda tem aquela galera que fala, não, mas é porque essas pessoas realmente elas falam umas bobagens, não sei o que. É sempre essa a desculpa. Os tiranos sempre usam uma desculpa como essa, de que eles na verdade estão querendo proteger a população da desinformação e do discurso de ódio, pelo bem, sempre é pelo bem do povo. Eles não vão simplesmente chegar e falar, não, nós somos tiranos, nós somos realmente uns arrombados e a gente quer censurar os adversários políticos porque nós queremos poder, queremos nos consolidar, nos estabelecer no poder, nunca mais sair daqui e controlar todo mundo. Você espera que eles falem isso pra você assumir que a situação que a gente tá vivendo hoje não é minimamente democrática? Não vai acontecer. A desculpa é sempre essa, é de que o adversário tá falando coisas que não pode, é crime. E se não é crime também não importa, porque não pode. Então eles vão calar, eles vão passar por cima da lei e é isso aí. É isso mesmo, concidadãos. Viramos exemplos de como não agir para parlamentares americanos. Tudo por causa de uma moda ideológica de censura a coisas mal definidas e amplas demais como desinformação e discurso de ódio. E por causa do pânico das elites urbanas e diplomadas, quando a massa resolve votar em quem essas elites detestam. Ocorre que democracia continua sendo democracia quando pessoas que odiamos são eleitas. Se não toleramos isso, os inimigos da democracia somos nós. O último parágrafo do documento, que é onde eu vou terminar a minha cobertura de hoje, diz o seguinte: no Brasil, a censura ao partido político da oposição e a jornalistas investigativos ocorre através de ordens judiciais. Sob o governo Biden, as exigências de censura são feitas em reuniões de bastidores com ameaças regulatórias implícitas, adicionalmente ao lawfare para os oponentes políticos. Agora, mais do que nunca, o Congresso deve agir para defender o seu dever de proteger a liberdade de expressão. Como isso acabou de sair, essa é a primeira cobertura que o Eli está fazendo. Com certeza, muitos veículos vão cobrir isso aqui também nos próximos dias e a gente vai ter acesso a mais informações ainda, porque são muitas páginas, muitos documentos. Foi disponibilizado apenas 2 horas, então nem teve tempo de ver tudo, de averiguar e levantar todas as informações
informações contidas aqui. Ele falou que, ó, tem um apêndice com 86 documentos, sabe-se lá de quantas páginas cada um, que parecem ser as ordens judiciais que o Elon Musk prometeu tornar pública. Mas no mínimo a gente já pode perceber que a escalada do debate internacional sobre o que vem acontecendo aqui no Brasil, né, com a nossa Suprema Corte perseguindo pessoas de direita, né, em geral, ela não para de crescer. Então a escalada está cada vez maior. E agora o Congresso americano já está lá debatendo sobre o que está acontecendo no Brasil para se prevenir, para não permitir que o mesmo aconteça por lá. Para mais informações, se inscreva aqui no canal, porque eu vou continuar cobrindo tudo isso. Também siga o Oliveira nas redes dele, porque ele é um dos responsáveis pelos Twitter Files, ele vem fazendo um excelente trabalho, não é de hoje, eu já acompanho ele há muito tempo, inclusive já trouxe ele aqui no canal pra gente conversar sobre outros assuntos, e é um cara que vale muito a pena seguir. Inclusive, no canal dele, ele postou um discurso muito bom que ele também fez em defesa da liberdade de expressão lá no Congresso, e eu recomendo muito que vocês assistam. Até não sei se eu não vou trazer esse discurso dele na íntegra aqui em um vídeo futuro. Bom, viram aqui que uma das publicações que o Xandão pediu pra remover foi do Sleeping Giants. Aí a esquerda já tá utilizando isso pra falar: ah, tá vendo? Essa narrativa de que era uma perseguição contra a direita do país é tudo mentira, porque o Sleeping Giants não é de direita. Então, se o Xandão quis derrubar uma publicação do Sleeping Giants, ele também tá tentando calar a esquerda. Só que você vai ver qual foi a publicação que o Xandão quis derrubar, e foi essa aqui. Paulo Figueiredo, que deu uma entrevista para o jornalista de extrema-direita Tucker Carlson, falando que no Brasil está ocorrendo uma ditadura, é também o mesmo que está sendo investigado por participar de uma tentativa de golpe de Estado. Engraçado, né? O alvo aqui, claramente, não é o Sleeping Giants. Por que ele vai querer derrubar essa publicação? O Sleeping Giants tem várias publicações muito mais criminosas do que essa, onde ele está fazendo perseguição e assédio contra empresas por questões políticas. Mas essa era a publicação que o Xandão queria derrubar simplesmente porque está divulgando a entrevista do Paulo Figueiredo com o Tucker Carlson. Ou seja, o alvo da censura continua sendo o Figueiredo. Até porque ele não quis derrubar o perfil do Sleeping Giants por causa dessa publicação, ele queria derrubar essa publicação específica, onde o foco está todo no encontro do Paulo Figueiredo com o Tucker Carlson. E o Paulo Figueiredo, sim, como a gente viu, foi completamente perseguido. Teve todas as suas contas derrubadas e, enfim, praticamente não pode mais existir nas redes sociais brasileiras. E o que ele falava nessa entrevista ao Tucker Carlson? Exatamente como a própria Sleeping Giants colocou aqui, né? Falava, denunciava a ditadura que estava rolando no Brasil. Então, será que faz mais sentido que o Xandão estava querendo justamente tirar o foco dessa entrevista, porque nessa entrevista ele estava falando mal do STF? Você vê, a extrema esquerda precisa se agarrar às coisas mais estúpidas para tentar de todas as formas, mesmo com uma coisa escrota como essa, falar: não, mas veja bem, não tem perseguição política. Olha só, teve essa publicação dos Sleeping Giants aqui, com foco completamente numa figura de direita, que o Xandão tentou derrubar também. Tem alguns que são burros o bastante para acreditar que isso faz sentido por burrice, mas vários sabem que não é isso e é pura desonestidade mesmo. Aqui o cara metendo, ou seja, a narrativa que o Xandão persegue criminosos de direita é mentira. Aí fica a critério de vocês. É burro ou é desonesto? Então, muito obrigado pela audiência, seguimos na batalha, até o próximo vídeo.